Boa noite, nosso grupo vai apresentar agora impostos municipais em espécie. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o ISS, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. O ISS está previsto no artigo 156 da Constituição, que trata sobre os impostos municipais, no inciso 3, e também na Lei Complementar 116 de 2003. Ele veio para substituir o antigo IIP, que era o Imposto sobre Indústrias e Profissões, que tinha mais ou menos o mesmo objetivo, só que ele era inicialmente um imposto estadual. Conforme eu disse, né, cabe aos municípios, mediante lei ordinária, a instituição do ISS, que também pode ser instituído pelo Distrito Federal, no exercício da competência tributária cumulativa. O sujeito ativo do ISS está descrito no artigo 3º da Lei Complementar 116, que será o município do estabelecimento do prestador, ou, na falta deste, o domicílio do prestador. Entretanto, o próprio artigo já traz algumas exceções que pode ser considerado o município em que a prestação ocorreu. Destaco aqui uma isenção típica do ISS, que é para as exportações de serviços. É uma exceção à regra que veda a isenção heterônoma. Por quê? Por ser um imposto municipal, em regra, o ente que poderia conceder essa isenção seria o município, mas ela é concedida pela União. O sujeito passivo está descrito no artigo 5º da Lei Complementar como prestador de serviço na condição de empresa ou profissão autônoma, independente se ele tem um estabelecimento fixo. Como profissão autônoma, a gente tem advogado, médico, dentista, contador e etc. A lei traz alguns prestadores de serviços que não podem ser considerados contribuintes desse imposto. Por exemplo, os que prestam serviço em relação de emprego, os trabalhadores avulsos, os prestadores de serviço de comunicação, de transporte interestadual, de transporte intermunicipal, porque nesse último caso já incide o ICMS. E tem outras hipóteses, que alguns prestadores de serviço estão descritos na lei que não serão contribuintes desse imposto. Bom, além do contribuinte, também compõe o polo passivo os chamados responsáveis, que está descrito no artigo 128 do CTN. Nesse artigo fala um pouquinho sobre responsabilidade solidária, que é um terceiro que teve alguma participação no fato gerador ou tem alguma relação com o contribuinte. A respeito do fato gerador, o fato gerador do ISS é a prestação por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviços constantes da lei anexa à Lei Complementar 116. Essa lei anexa traz uma lista com cerca de 230 tipos de serviços, que estão classificados mais ou menos em 40 itens, que serão sujeitos ao ISS. A respeito da base de cálculo do ISS, vai ser o preço do serviço, o valor bruto. E, em alguns casos específicos, como por exemplo os profissionais liberais, é um pouco difícil de oferir esse valor do serviço prestado. Então, nesses casos, vai ser o valor correspondente, vai ser calculado, na verdade, um valor único para ser pago periodicamente. É o chamado imposto fixo, ou ISS fixo. Existem alguns autores que criticam esse ISS fixo, porque muitas vezes ele não leva em consideração as características econômicas e financeiras do contribuinte, e por vezes ele pode ferir o princípio da capacidade contributiva. As alíquotas elas podem ser proporcionais ou fixas, conforme eu falei, né, a depender da característica do sujeito passivo. Quando ela for proporcional, ela vai estar ligada à movimentação econômica da empresa que presta esse serviço. Os municípios possuem autonomia para fixar a alíquota desse imposto por meio de leis ordinárias municipais, mas elas devem sempre obedecer aos limites que algumas leis complementares já estabeleceram. Por exemplo, algumas leis complementares estabeleceram que
A alíquota máxima para jogos e diversões públicas vai ser de até 10%. Já foi determinado também que a execução de obras hidráulicas e construção civil vai ser no máximo de 2%. Então, sobre ISS é isso. Eu irei falar acerca do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU. O IPTU é um tributo que incide sobre a propriedade imobiliária, incluindo todos os tipos de imóveis, desde que referida propriedade esteja situada na zona urbana. De acordo com o artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal, compete aos municípios a instituição do IPTU mediante lei ordinária municipal. Qual é o fato gerador? O fato gerador do IPTU é a propriedade predial e territorial, assim como o seu domínio útil e a posse. O sujeito passivo do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil e o possuidor a qualquer título. Onde e quando se dá o fato gerador do IPTU? Para responder tal indagação, nós devemos levar em consideração elementos espaciais e temporais. Como elemento espacial, nós temos o território urbano do município. E como elemento temporal, nós temos o dia 1º de janeiro de cada ano, como ficção jurídica. Qual é a base de cálculo do IPTU? A base de cálculo é o valor venal do imóvel, não se considerando bens móveis mantidos no interior do imóvel. Além disso, o valor venal, ele é um valor pelo qual o bem seria comercializado com pagamento à vista em condições normais de mercado. Cumpre dizer que a majoração da base de cálculo do IPTU não está sujeita à regra da anterioridade nonagesimal. Assim, se, por exemplo, o município X publicar uma lei em 31 de dezembro de 2011, alterando o valor venal do imóvel do município X, essa lei será eficaz a partir do dia seguinte de sua publicação, ou seja, 1º de janeiro de 2012, entrando em vigor no dia seguinte e vai valer para o exercício de 2012. Então, pois o IPTU não se sujeita à anterioridade nonagesimal, mas tão somente à anterioridade anual. A alíquota varia de município para município, sendo admissível sua progressividade após a edição da Emenda Constitucional número 29 de 2000. Como funciona e para que serve o IPTU progressivo? Os artigos 156 e 182 da Constituição Federal trazem duas hipóteses nas quais haverá o IPTU progressivo. Uma delas é em relação ao valor venal do imóvel, a sua localização e o seu uso. A outra diz respeito à progressividade no tempo. A progressividade no tempo tem o intuito de penalizar quem não dá o destino adequado à sua propriedade imobiliária, né? E aí, no artigo 182 da Constituição, estão previstas algumas penalidades para quem não realizar essa adequada função social da propriedade, que seria, por exemplo, o parcelamento ou edificação compulsória, a instituição do IPTU progressivo no tempo,
e, em último caso, a expropriação do imóvel. Bom, por fim, eu vou falar do Imposto sobre Transmissão de Bem Imóvel, o ITBI. O ITBI é um imposto municipal que tem previsão legal no artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Quando a gente lê esse inciso, é importante prestar atenção em duas coisas. O ITBI vai ser incidente estritamente sobre atos onerosos, ou seja, não vai incidir sobre doação nem sobre comodato. E quando nós lemos a qualquer título, isso diz respeito não somente à compra e venda, mas também ao usufruto, à adjudicação, à arrematação por asta pública, à dação em pagamento, então não estritamente à compra e venda. É importante dizer também que o ITBI vai ser instituído por lei ordinária municipal e no que diz respeito ao critério material, nós temos três diferentes hipóteses. O critério material é a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso. De bem imóvel por natureza ou acessão física. 2, de direitos reais sobre imóvel, excluídos os direitos reais de garantia. E 3, a cessão de direitos à aquisição de um bem imóvel. Então, são essas três possibilidades. No que diz respeito ainda ao critério material, é importante destacar que no uso capião não haverá incidência de ITBI, porque o uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade, não se trata da transmissão dessa propriedade imóvel. Sobre a promessa de compra e venda, a gente tem que destacar que também não haverá incidência do ITBI, porque a promessa de compra e venda é meramente uma expectativa de direito, não é em si a transmissão daquele bem imóvel. E o terceiro ponto que eu quero destacar é que quando houver desapropriação de imóvel para fins de reforma agrária, também não haverá a incidência de ITBI por previsão expressa na Constituição Federal. Isso está expresso no artigo 184, inciso 5º da Constituição, que diz o seguinte: são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Passemos então ao critério espacial, que é o município da situação desse bem imóvel. O critério temporal é o momento da transmissão do referido imóvel, ou então a transmissão dos direitos reais ou a cessão dos direitos à aquisição de algum bem imóvel, né? Ou seja, é o momento de registro desse título translativo. Quanto ao critério pessoal, é importante dizer que o sujeito ativo vai ser sempre a fazenda pública municipal onde for situado o imóvel, ou seja, no foro do imóvel. O sujeito passivo, nos termos do artigo 42 do CTN, é qualquer das partes da operação tributária. Porém, no caso específico do ITBI, geralmente vai ser o beneficiário da operação realizada, ou seja, o adquirente do bem imóvel. No que diz respeito ao critério quantitativo, a alíquota vai ser estabelecida na lei ordinária municipal, no entanto, ela tem que respeitar um limite que é estabelecido em resolução do Senado. Também sobre a alíquota, a gente tem que destacar que o ITBI é estritamente um imposto de natureza real. Então, não existe a menor possibilidade de ser aplicada a alíquota progressiva. Em nenhuma hipótese, nem mesmo para atender a capacidade contributiva do contribuinte, do sujeito passivo. Por fim, no que diz respeito à base de cálculo, vai ser o valor venal dos bens ou dos direitos transmitidos, nos termos do artigo 38 da CTN. Sobre o valor venal, a Flávia já explicitou
e, em suma, é o valor de comercialização do bem se ele fosse pago à vista. É isso, obrigada.